Sabe o que é mais improvável do que chegar à Lua? O simples fato de você estar vivo agora. Pare um instante para processar isso. A chance de você ter nascido, de você existir exatamente como está aí assistindo a isto, gira em torno de 1 em 10 elevado à potência de 2. 685. 000. Isso significa um número 10 seguido de quase 7 milhões de zeros. Para você ter uma ideia, todo o universo observável contém apenas 10 elevado a 80 átomos. Então, sua existência já é estatisticamente um absurdo. Você já é um milagre ambulante só por respirar. E ainda assim, as pessoas olham para os pousos lunares e dizem que aquilo é impossível, que jamais poderia ter acontecido, que seríamos incapazes de tal feito em 1969. Eu acho isso fascinante porque nós já somos impossíveis. Tudo em nós é improvável. O carbono nos seus ossos foi forjado no núcleo de uma estrela moribunda há bilhões de anos. O ferro correndo em suas veias veio de uma explosão de supernova. Você é literalmente feito de destroços cósmicos que, de alguma forma, aprenderam a pensar sobre si mesmos. Então, quando alguém me diz que humanos pousando na Lua é algo inacreditável demais, eu preciso perguntar: você já se olhou no espelho ultimamente? Agora vem a parte interessante. Quando o presidente Kennedy se levantou em 1962 e declarou que iríamos à Lua, os Estados Unidos tinham um total impressionante de 15 minutos de experiência com voo espacial tripulado. 15 minutos. Isso é menos tempo do que você leva esperando seu pedido numa lanchonete lotada. Alan Shepard tinha subido numa lata de sardinha, arranhado a fronteira do espaço e caído de volta no Atlântico. Só isso. Essa era a totalidade da experiência americana com voos tripulados. E Kennedy sobe lá e anuncia que escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Pense na ousadia absurda disso. Reflita sobre o que isso realmente significa. É como se amanhã o presidente se levantasse e dissesse que vamos construir uma metrópole em Marte e fazer isso em 8 anos. Ah, e detalhe, nunca estivemos em Marte. Jamais pousamos nada lá com sucesso. Não fazemos a menor ideia de como chegar, permanecer ou voltar, mas vamos descobrir. Basicamente foi isso que Kennedy fez. Ele comprometeu uma nação inteira a conquistar algo que naquele momento ninguém sabia como realizar. E aqui está o que realmente me impressiona. A tecnologia necessária para alcançar a Lua não existia em 1962. Não era como se eles tivessem os foguetes e as naves guardados num depósito em algum lugar esperando montagem. Não, eles tiveram que inventar absolutamente tudo. Os motores de propulsão, os sistemas de suporte vital, os computadores de navegação, os trajes espaciais, o módulo lunar. Cada elemento teve que ser criado do zero. Estavam resolvendo problemas que nunca haviam sido resolvidos porque ninguém jamais precisara resolvê-los antes. Agora deixa eu colocar isso em perspectiva. O foguete Saturn V, o veículo que levaria astronautas à Lua, tinha 110 metros de altura. Isso é aproximadamente um edifício de 36 andares. Mais alto que a Estátua da Liberdade, por quase 20 metros. Totalmente abastecido, pesava 2,8 milhões de quilos. 2,8 milhões de quilos. Isso equivale a cerca de 400 elefantes empilhados um sobre o outro. E 85% desse peso era combustível. Reflita sobre isso. 85%. Você está basicamente sentado no topo de uma explosão controlada. Só o primeiro estágio tinha 5 motores F1. Cada um desses motores produzia 680 toneladas de empuxo. Combinados, geravam 4 milhões de quilos de empuxo no lançamento. Mais potência que 85 usinas hidrelétricas. Mais potência que qualquer coisa que humanos já haviam construído. E aqui está a parte que realmente explode minha cabeça. Esses 5 motores consumiam 20 toneladas de combustível por segundo. 20 toneladas a cada segundo. Sabe, Charles Lindbergh, primeiro cara a voar sozinho através do Atlântico, usou 200 quilos de combustível na viagem inteira. O Saturn V queimava 10 vezes essa quantidade no primeiro décimo de segundo. Antes de você piscar, já tinha consumido mais combustível que toda a jornada de Lindbergh. E funcionou.
13 lançamentos bem-sucedidos, nenhuma falha catastrófica. Pense no que isso significa em termos de confiabilidade de engenharia. Essas eram as máquinas mais complexas já construídas por seres humanos e funcionaram perfeitamente todas as vezes. Só o motor F1 tinha milhares de peças individuais. Bombas, válvulas, injetores, câmaras de combustão, tudo precisava trabalhar em sincronia perfeita. Uma coisinha dá errado, o foguete inteiro vira uma bola de fogo. E acertaram sempre. Agora algumas pessoas dizem, bom, se fizemos em 1969, por que não conseguimos fazer agora? Por que é tão difícil voltar? E essa é realmente uma ótima pergunta. Porque aqui está a verdade. Não podemos simplesmente reconstruir o Saturn V. As fábricas que produziram os componentes fecharam. O maquinário foi sucateado. As cadeias de fornecimento desapareceram. A maioria dos engenheiros que projetaram e construíram esses foguetes se aposentou ou faleceu. E aqui está a parte realmente interessante. Muito do conhecimento não foi documentado. Estava nas cabeças das pessoas. Estava em suas mãos. As técnicas específicas que os operadores usavam, os pequenos ajustes que faziam a diferença entre um motor funcionando e uma explosão, esse conhecimento saiu pela porta quando essas pessoas partiram. Isso é o que engenheiros chamam de conhecimento tácito. Conhecimento que existe na prática, mas não na documentação. Você pode ter os projetos técnicos do motor F1. Pode estudá-los o dia inteiro, mas isso não significa que você consegue construir um porque os projetos não capturam tudo. Eles não capturam a sensação do metal, o timing da solda, a intuição que vem de anos de experiência. E quando cancelamos o programa Apollo, quando decidimos que não precisávamos mais ir à Lua, jogamos tudo isso fora. Literalmente esquecemos como fazer. E isso me traz a pergunta real. Pousar na Lua era realmente impossível? Porque por qualquer medida razoável deveria ter sido. Olhe os desafios. Primeiro, você tem a equação do foguete. Essa é a lei fundamental de viagem espacial. E é brutal. Para escapar da gravidade terrestre, você precisa alcançar cerca de 11 km por segundo. Isso é 40. km/h. E para atingir essa velocidade, você precisa de uma quantidade enorme de combustível. Mas aqui está o problema. Combustível tem massa. E para erguer essa massa, você precisa de mais combustível, que tem mais massa, que precisa de mais combustível. É uma relação exponencial. Nunca termina. A matemática é impiedosa. Para cada quilo que você quer enviar à Lua, você precisa de dezenas de quilos de combustível. O Saturn V tinha 3,000 toneladas no lançamento, mas só conseguia entregar cerca de 50 toneladas à Lua, uma proporção de 60 para 1. 60 toneladas de foguete para cada tonelada de carga útil, e isso com a propulsão química mais eficiente que conseguíamos projetar. A física não mudou desde 1969. Ainda é o mesmo problema. Chegar ao espaço é difícil porque o universo está tentando te manter aqui. Depois tem a radiação. O espaço não é vazio. É preenchido com raios cósmicos, vento solar, partículas atravessando o vazio quase na velocidade da luz. Na Terra estamos protegidos pela atmosfera e pelo campo magnético. Saia dessa proteção e você está exposto. Os astronautas da Apollo tiveram que atravessar os cinturões de radiação Van Allen, zonas de radiação intensa, aprisionada pelo campo magnético da Terra. Fizeram isso rapidamente, em cerca de 1 hora. E a dose de radiação foi administrável, mas ainda era um risco. Se uma grande tempestade solar tivesse irrompido enquanto estavam a caminho da Lua, poderiam ter recebido uma dose letal. Não haveria nada que pudessem fazer a respeito. E as temperaturas? A superfície lunar atinge 127 graus Celsius durante o dia, frio o suficiente para congelar dióxido de carbono à noite. Os trajes espaciais tinham que manter os astronautas confortáveis em condições que matariam um humano desprotegido em segundos. E esses trajes tinham que ser flexíveis o suficiente para caminhar, fortes o suficiente para manter pressão, leves o suficiente para carregar,
tudo enquanto protegiam contra micrometeoritos e radiação. O traje espacial A7L foi costurado à mão. À mão. Cada ponto tinha que ser perfeito. Um erro, uma lacuna minúscula no tecido, e o astronauta morre. Agora deixa eu te contar algo sobre o computador de orientação. O computador de orientação Apollo tinha 64 kilobytes de memória. 64 kilobytes. Seu smartphone tem milhões de vezes mais memória que isso. E ainda assim, esse computador navegou a nave até a Lua com precisão cirúrgica. Eles acertaram um alvo a 380, 0,0 quilômetros de distância, dentro de poucos quilômetros de onde pretendiam pousar. Isso é como jogar um dardo de São Paulo e acertar o centro do alvo no Rio de Janeiro, com uma calculadora menos poderosa que a do seu controle remoto. Margaret Hamilton liderou a equipe de software que escreveu o código para esse computador. Ela e sua equipe de mais de 400 pessoas essencialmente inventaram engenharia de software como disciplina. Tiveram que escrever código tão perfeito, tão livre de bugs, que pudesse lidar com qualquer situação sem falhar. Não havia correções, atualizações, recomeços. Qualquer código que carregassem antes do lançamento era aquilo. E durante o pouso da Apollo 11, quando o computador estava sobrecarregado e disparando alarmes, o software aguentou. Priorizou as tarefas críticas. Continuou funcionando. Armstrong pousou com segurança. Isso não é sorte. Isso é engenharia. Isso são milhares de horas de trabalho meticuloso rendendo frutos no momento que importava. Então, quando ouço pessoas dizendo que o pouso na Lua era impossível, eu não discordo. Por qualquer avaliação razoável dos desafios, deveria ter sido impossível. A física era brutal. A tecnologia não existia. O conhecimento tinha que ser inventado na hora. Os riscos eram enormes. Tudo tinha que funcionar perfeitamente sempre ou pessoas morreriam. E ainda assim fizemos. Conquistamos o impossível. Não porque tivemos sorte. Não porque os desafios não eram reais, mas porque 400 pessoas através dos Estados Unidos decidiram que iam descobrir como. Engenheiros e cientistas, e técnicos e administradores, todos trabalhando em direção a um único objetivo. Encontraram problemas que nunca haviam sido resolvidos e os resolveram. Bateram em muros que pareciam intransponíveis e escalaram por cima deles. Isso é o que acho mais notável sobre o programa Apollo. Não que foi fácil. Não foi. Não que foi garantido. Não foi. Mas que fizemos mesmo assim. Assumimos um desafio que parecia impossível e fizemos acontecer através de pura determinação, engenharia brilhante e disposição para aceitar risco. Os pousos lunares não eram impossíveis no sentido de violar a física. As leis do universo permitiam que acontecessem, mas eram impossíveis no sentido de exigir que fizéssemos coisas que nunca tínhamos feito antes, usando tecnologias que ainda não havíamos inventado, enquanto apostávamos vidas humanas no resultado. E conseguimos. Então, da próxima vez que alguém perguntar como pousamos na Lua, aqui está a resposta. Fizemos ao recusar aceitar que não poderia ser feito. Fizemos resolvendo um problema impossível de cada vez. Fizemos jogando todo o peso da engenhosidade humana no maior desafio que já enfrentamos. E fizemos porque, às vezes, o impossível é apenas outra palavra para algo que ainda não fizemos. Agora essa é a visão geral. Essa é a grande imagem. Mas quero me aprofundar. Quero olhar as tecnologias específicas, as conquistas específicas de engenharia, os momentos específicos que tornaram o pouso lunar possível. Porque quando você entende os detalhes, quando você vê o que essas pessoas realmente realizaram, é aí que você realmente aprecia o que aconteceu em julho de 1969. Deixa eu falar sobre a equação do foguete, porque é aqui que tudo começa. Essa é a restrição fundamental que torna a viagem espacial tão incrivelmente difícil. E uma vez que você entende, uma vez que você realmente compreende o que significa, você vai entender por que chegar à Lua foi uma conquista tão extraordinária. A equação do foguete foi formulada por um cientista russo chamado Konstantin Tsiolkovsky, lá em 1903, mesmo ano que os irmãos Wright voaram em Kitty Hawk. E o que Tsiolkovsky descobriu
é que a relação entre combustível e carga não é linear, é exponencial. E essa palavra exponencial é daí que vem todos os problemas. Aqui está como funciona. Para mover um foguete pelo espaço, você tem que jogar material pela parte traseira. Essa é a terceira lei de Newton. Para cada ação há uma reação igual e oposta. Você ejeta massa numa direção, você acelera na outra. Simples o suficiente. Mas aqui está o problema. O material que você está jogando pela traseira é combustível. E combustível tem massa. E essa massa tem que ser erguida junto com todo o resto. Então, para carregar mais combustível, você precisa de mais combustível para erguer o combustível. E esse combustível extra precisa de mais combustível para erguer ele. Você vê aonde isso vai? A matemática espirala fora de controle muito rapidamente. Se você quer dobrar sua velocidade, você não precisa apenas do dobro de combustível. Você precisa exponencialmente mais. Os números ficam ridículos. Para escapar da gravidade terrestre, você precisa alcançar cerca de 11 km por segundo. Isso é aproximadamente 40. ZQ0 km/h. Rápido o suficiente para cruzar todo o Brasil em uns 6 minutos. E para alcançar essa velocidade com foguetes químicos, você precisa de um veículo que é quase inteiramente combustível. O Saturn V era 85% combustível em massa. 85%. Pense nisso. Se o foguete pesa 2,8 milhões de quilos, apenas cerca de 420. 0,0 quilos é foguete de verdade. O resto é só propelente. E esse propelente é queimado em cerca de 11 minutos. 11 minutos para consumir 2,4 milhões de quilos de combustível. Depois disso, você tem uma nave que pesa uma fração minúscula do que começou se movendo em velocidade orbital. E aqui está o que realmente me pega. Não resolvemos fundamentalmente esse problema. Ainda estamos usando a mesma abordagem básica que usamos em 1969. Foguetes químicos queimando hidrogênio e oxigênio ou querosene e oxigênio para produzir empuxo. A física não mudou. A equação do foguete é o mesmo tirano que sempre foi. Cada quilo que você quer enviar ao espaço requer dezenas de quilos de combustível para levá-lo lá. Algumas pessoas pensam que temos tecnologia melhor agora. E, de certa forma, temos. Temos computadores melhores. Temos materiais melhores. Podemos fazer motores mais eficientemente. Mas a restrição fundamental, a equação do foguete, essa não mudou. Isso é física. E você não negocia com física. Você trabalha dentro das regras dela ou não vai a lugar nenhum. Agora, deixa eu te contar sobre o motor F1 porque é aqui que genialidade da engenharia encontra força bruta. O F1 foi o motor de foguete de câmara única mais poderoso já construído. Cada um produzia 680 toneladas de empuxo. Isso é mais empuxo que um motor único já produziu antes ou desde então. E o Saturn V tinha 5 deles no primeiro estágio. Quando esses 5 motores acendiam, liberavam 3,4 milhões de quilos de empuxo. O som era tão intenso que jornalistas a 5 quilômetros de distância sentiam o chão tremer. Walter Cronkite estava no prédio da imprensa assistindo o lançamento da Apollo 4, o primeiro voo de teste do Saturn V, e pedaços do teto começaram a cair das vibrações. Ele teve que segurar a janela para impedir que estilhaçasse. 5 quilômetros de distância. Essa é a quantidade de poder sobre a qual estamos falando. Só as turbobombas, os dispositivos que forçam combustível para dentro da câmara de combustão, operavam com a potência de 30 locomotivas a diesel combinadas. Só as bombas, não o motor, as bombas. E tinham que funcionar perfeitamente porque se uma turbobomba falha, se hesita por uma fração de segundo, o motor perde estabilidade. E um motor de foguete instável é apenas uma bomba muito grande. Desenvolver o F1 foi um dos desafios de engenharia mais difíceis de todo o programa Apollo. As versões iniciais tinham um problema chamado instabilidade de combustão. O combustível e o oxidante não estavam se misturando adequadamente, criando ondas de pressão dentro do motor que o despedaçariam. Imagine um maçarico gigante oscilando a centenas de ciclos por segundo. Fadiga de metal se acumulando, soldas rachando,
a coisa inteira se sacudindo em pedaços. Era isso que estavam lidando. Testaram e falharam. Testaram e falharam. Explodiram dezenas de motores na plataforma de teste. Tentaram diferentes designs de injetores, diferentes configurações de defletores, diferentes sequências de tempo. Nada nos livros-texto dizia como resolver isso, porque ninguém jamais havia construído um motor tão poderoso antes. Não havia livros-texto. Estavam escrevendo eles conforme avançavam. Levou 18 meses e milhares de horas de engenharia para resolver o problema de instabilidade de combustão. 18 meses de explosões e redesenhos e melhorias incrementais. E quando finalmente acertaram, quando finalmente tiveram um motor que funcionava estável e suave, haviam alcançado algo notável. O F-1 voou em toda a missão Saturn V. 65 motores no total. Nenhum falhou em voo. 100% de confiabilidade no motor de foguete mais poderoso já construído. Agora vamos falar sobre o segundo estágio, porque é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. O primeiro estágio te tira do chão. Ele luta contra a gravidade e resistência do ar. É pura força bruta. Mas o segundo estágio é onde eficiência importa. E para a eficiência você precisa do melhor combustível que pode conseguir. O segundo estágio do Saturn V usava hidrogênio líquido. Agora, hidrogênio é o elemento mais leve do universo. Quando você queima com oxigênio, você obtém vapor d'água e uma quantidade tremenda de energia. A velocidade de exaustão é maior que qualquer outra combinação de propelente químico. Isso significa mais eficiência, mais velocidade, pela mesma quantidade de combustível. Mas hidrogênio também é incrivelmente difícil de trabalhar. Tem que ser armazenado a 253 graus Celsius. Isso é apenas uns 20 graus acima do zero absoluto. Nessas temperaturas, tudo fica quebradiço. Metais se comportam diferentemente. Vedações falham. Isolamento é crítico e as moléculas de hidrogênio são tão pequenas que podem vazar através de metal sólido. Literalmente espremem entre os átomos nas paredes do tanque. Wernher von Braun, o arquiteto-chefe do Saturn V, originalmente se opôs a usar hidrogênio. Ele achou que era perigoso demais, imprevisível demais. Calculou que provavelmente explodiria. Mas a liderança da NASA o anulou. Eles precisavam da eficiência, e von Braun, para seu crédito, aceitou a decisão e fez funcionar. A engenharia necessária para lidar com o hidrogênio líquido era extraordinária. Tiveram que inventar novas técnicas de isolamento, novos métodos de vedação, novas maneiras de gerenciar o combustível, enquanto chacoalhava dentro dos tanques durante o voo. Cada ponto de conexão, cada válvula, cada junta tinha que ser projetada para lidar com temperaturas que congelariam o ar em seus pulmões sólido. E aqui está algo que realmente demonstra o desafio. O segundo estágio, o S2, era 97% combustível em massa. 97%. A estrutura real, os motores, a eletrônica, tudo pesava apenas 3% do total. Haviam espremido cada grama possível do design porque cada grama importava. Peso era o inimigo. A equação do foguete pune massa sem misericórdia. Agora vamos falar sobre o terceiro estágio, porque esse é o que realmente te envia à Lua. O primeiro estágio te tira do chão. O segundo estágio te leva à órbita. Mas o terceiro estágio, o SIVB, é o que te empurra para fora do abraço gravitacional da Terra e numa trajetória em direção à Lua. Essa manobra é chamada injeção translunar e é uma peça linda de mecânica orbital. Você está viajando em torno da Terra a cerca de 28,000 km/h. Isso é rápido o suficiente para ficar em órbita, caindo em direção à Terra, mas se movendo para frente rápido o suficiente que você continua errando. Mas para ir à Lua você precisa acelerar. Precisa adicionar outros 10,000 km/h à sua velocidade. O motor do terceiro estágio dispara por cerca de 5 minutos. Apenas 5 minutos. E nesses 5 minutos, você acelera de velocidade orbital para velocidade de escape. Você se liberta do poço gravitacional que segurou a humanidade neste planeta
por toda a nossa existência. Pela primeira vez na história, humanos estavam viajando rápido o suficiente para deixar a Terra para trás. E aqui está o que acho poético sobre isso. Esse motor, o J2, era menor que o F1. Produzia apenas 100 toneladas de empuxo comparado a 680 toneladas do F1. Mas era reiniciável. Podia religar no espaço. E essa capacidade de reiniciar era essencial porque você precisava daquela primeira queima para alcançar órbita e depois uma segunda queima horas depois para seguir para a Lua. Ninguém jamais havia construído um grande motor de foguete que pudesse reiniciar no vácuo do espaço. Os desafios de engenharia eram imensos. Como você reacende uma câmara de combustão que esteve sentada em zero absoluto por 2 horas? Como você gerencia combustível que esteve chacoalhando em gravidade zero? Como você garante que tudo está alinhado, pressurizado e pronto para disparar sob comando? Eles descobriram, resolveram cada problema. E o J2 funcionou perfeitamente através do programa Apollo. Cada injeção translunar foi bem sucedida. Cada tripulação que seguiu para a Lua chegou lá porque esse motor reiniciou exatamente quando precisava. Agora, aqui está algo que quero que você entenda sobre a escala dessa conquista. Em 1962, quando Kennedy fez seu discurso, ninguém sabia como fazer nada disso. Ninguém havia construído um motor como o F1. Ninguém havia lidado com hidrogênio líquido em escala. Ninguém havia feito encontro orbital ou injeção translunar ou qualquer das outras manobras necessárias para chegar à Lua e voltar. Inventaram tudo em menos de 8 anos. Pegaram tecnologias que existiam apenas em teoria e as transformaram em hardware funcionando. E não apenas hardware funcionando, mas hardware confiável o suficiente para apostar vidas humanas. Porque é isso que voo espacial é. Cada componente, cada sistema, cada cálculo, se qualquer coisa falha, pessoas morrem. O motor F1 tinha mais de 0 peças. O Saturn V como um todo tinha mais de 3 milhões de peças. 3 milhões de coisas que poderiam dar errado. E o padrão para sucesso não era 99%, nem mesmo 99,9%. Para voo espacial tripulado, o padrão é essencialmente perfeição. Uma falha em 100 pode ser aceitável para fabricar lâmpadas. Para foguetes carregando pessoas, uma falha em 100 é um desastre. E ainda assim alcançaram. O Saturn V voou 13 vezes. Toda a missão foi bem sucedida. Nenhuma carga foi perdida. Nenhuma tripulação foi prejudicada por falha do Saturn V. 13 de 13. Com tecnologia dos anos 1960. Com réguas de cálculo ao invés de computadores. Com engenheiros desenhando à mão ao invés de usar software CAD. Às vezes penso sobre o que aqueles engenheiros realizaram e me pergunto se poderíamos fazer hoje. Não se temos a tecnologia, temos, mas se temos o foco, a determinação, a disposição para resolver problemas impossíveis dia após dia, durante anos a fio. Porque foi isso que levou. Não gênio sozinho. Gênio ajudou. Mas o que realmente fez a diferença foi persistência. Milhares de pessoas acordando toda manhã sabendo que os problemas que enfrentavam nunca haviam sido resolvidos antes e indo trabalhar mesmo assim. E tentando mesmo assim. E falhando e aprendendo e tentando de novo. A equação do foguete não se importa com suas ambições. A física é indiferente aos sonhos humanos. Mas aqueles engenheiros encontraram um caminho. Trabalharam dentro das restrições do universo e ainda conseguiram fazer algo extraordinário. Não quebraram as leis da física. Apenas se recusaram a deixar essas leis os pararem. E isso, para mim, é a lição real do Saturn V. Não que somos mais inteligentes que a natureza, não somos, mas que com determinação suficiente, engenhosidade suficiente e disposição suficiente para enfrentar probabilidades impossíveis, podemos trabalhar dentro das regras do universo para alcançar coisas que parecem milagrosas. O Saturn V não foi mágica, foi engenharia. Engenharia brutal, implacável, meticulosa, e nos levou à Lua. Agora quero falar sobre algo que parece quase inacreditável quando você ouve pela primeira vez. O computador que guiou astronautas à Lua tinha menos poder de processamento
que um cartão musical moderno. Você sabe do tipo que estou falando, aqueles cartões que tocam parabéns quando você abre. Aquele chipzinho dentro do cartão tem mais capacidade computacional que o computador de orientação Apollo. E ainda assim esse computador navegou 3 seres humanos através de 380,000 quilômetros de espaço vazio, pousou eles em outro mundo e os trouxe de volta em segurança. Deixa eu dar as especificações. O computador de orientação Apollo tinha 74 kilobytes de memória. Não gigabytes, não megabytes. Kilobytes. Seu smartphone tem algo como 4 a 8 GB de RAM. Isso é aproximadamente 100 vezes mais memória que tinham na Apollo. O processador rodava a cerca de 0,043 MHz. Um laptop moderno roda a cerca de 3,000 MHz. Estamos falando de um computador que é milhões de vezes mais lento que o que você usa para navegar na internet. E com esse computador, essa máquina primitiva pelos padrões de hoje, resolveram um dos problemas matemáticos mais difíceis na física: o problema dos 3 corpos. Quando você está tentando navegar da Terra à Lua, não está apenas desenhando uma linha reta. Está lidando com 3 objetos massivos, todos puxando um ao outro com gravidade. A Terra está puxando a nave. A Lua está puxando a nave. A Terra e a Lua estão se puxando mutuamente. E tudo isso está acontecendo enquanto tudo está se movendo. A Terra está girando. A Lua está orbitando. A nave está viajando a milhares de quilômetros por hora. Não há equação simples que resolva isso. Você não pode apenas inserir números e obter uma resposta. Você tem que rodar aproximações, métodos numéricos, calcular onde tudo estará no próximo segundo, depois o próximo, constantemente atualizando, constantemente refinando. É trabalho computacionalmente intensivo. Cientistas modernos usam supercomputadores para a mecânica orbital, e a NASA fez com 64 kilobytes e um processador mais lento que uma calculadora. A mulher que tornou isso possível foi Margaret Hamilton. Ela liderou a equipe no laboratório de instrumentação do MIT, que desenvolveu o software para o computador de orientação Apollo. E quero que você entenda algo sobre o que ela realizou, porque não se fala o suficiente sobre isso. Quando Hamilton começou a trabalhar no software Apollo, não existia tal coisa como engenharia de software. O termo não existia. Ninguém jamais havia escrito código para uma aplicação de voo espacial tripulado de tempo real, crítica à missão antes. Não havia cursos que você pudesse fazer, livros-texto que pudesse ler, melhores práticas estabelecidas. Ela e sua equipe estavam inventando a disciplina conforme avançavam. Hamilton mesma cunhou o termo engenharia de software. Queria dar legitimidade ao trabalho. Na época, programação era frequentemente descartada como trabalho clerical, algo que secretárias faziam. Hamilton insistiu que o que estavam fazendo era engenharia real, tão rigorosa e importante quanto projetar motores de foguete ou estrutura de nave. E ela estava certa. Sua equipe consistia de mais de 400 pessoas. Trabalharam durante anos escrevendo e testando o código que guiaria astronautas à Lua. E o código tinha que ser perfeito, absolutamente perfeito, porque não havia maneira de atualizá-lo uma vez que a nave lançasse. Sem patches, sem correções de bugs, sem atualizações emergenciais de software. Qualquer código que carregassem antes da missão era aquilo. Se houvesse um bug, se algo não funcionasse corretamente, pessoas poderiam morrer. Pense sobre essa pressão. Cada linha de código que você escreve poderia ser a linha que falha durante o momento mais crítico da missão. Cada decisão que você toma sobre como lidar com um erro, como priorizar tarefas, como alocar memória, tudo poderia ser a diferença entre sucesso e catástrofe. E você não tem segunda chance. A equipe de Hamilton desenvolveu conceitos que agora são fundamentais para a ciência da computação. Agendamento prioritário. Se o computador fica sobrecarregado com tarefas, qual ele deve lidar primeiro? Processamento assíncrono. Como você gerencia múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Detecção e recuperação de erros.
O que acontece quando algo dá errado? Essas não eram exercícios acadêmicos, eram questões de vida ou morte que precisavam respostas práticas. E aqui está onde a história fica realmente interessante. Durante o pouso da Apollo 11, a primeiríssima tentativa de colocar humanos na Lua, o computador começou a disparar alarmes. Armstrong e Aldrin estavam descendo em direção à superfície lunar. O motor estava disparando, combustível estava sendo consumido, e de repente, o display do computador começou a piscar, 1202, depois 1201. Códigos de alarme que os astronautas nunca haviam visto no treinamento. O que estava acontecendo era que o computador estava sendo sobrecarregado. Havia um interruptor de radar na posição errada, alimentando dados ao computador que não precisava. O processador estava sendo solicitado a lidar com mais tarefas do que podia gerenciar em tempo real. Num sistema inferior, isso teria sido uma pane. O computador teria congelado. A missão teria sido abortada. Mas a equipe de Hamilton havia antecipado isso. Haviam projetado o software com algo chamado agendamento baseado em prioridade. Quando o computador ficou sobrecarregado, não travou, não congelou. Olhou para todas as tarefas que estava sendo pedido para executar e decidiu quais eram essenciais. Pousar a nave, isso é essencial. Processar dados desnecessários de radar, isso pode esperar. O computador descartou as tarefas não críticas e focou no que importava. O controle da missão em Houston tinha cerca de 3 segundos para tomar uma decisão. 3 segundos para determinar se aqueles alarmes significavam que deveriam abortar o pouso ou continuar. Um jovem engenheiro chamado Jack Garman havia estudado os códigos de alarme. Sabia o que 1202 significava. Sabia que o computador estava lidando corretamente. Fez a chamada. Continue. Armstrong e Aldrin pousaram com segurança. O computador nunca falhou. Apenas ficou muito ocupado e muito inteligente sobre gerenciar sua carga de trabalho. E essa inteligência, essa habilidade de adaptar sob pressão, veio de milhares de horas de projeto cuidadoso de software. Veio de Hamilton e sua equipe pensando através de cada modo de falha possível e construindo proteções. Anos depois, Hamilton recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade por seu trabalho na Apollo, a mais alta honra civil nos Estados Unidos. E merecia, porque sem seu software, sem aquele código elegante rodando naquele computador primitivo, nunca teríamos pousado na Lua. Agora aqui está algo que acho notável sobre o computador de orientação Apollo. A memória não era como o que temos hoje. Não era armazenamento eletrônico que você pudesse apagar e reescrever. O programa central, o código essencial que rodava a nave, era armazenado em algo chamado memória de corda. E memória de corda era literalmente tecida à mão. O código era representado por fios passando através ou em torno de núcleos magnéticos. Se o fio passasse através de um núcleo, era 1. Se passasse em torno de um núcleo, era 0. E esses fios eram tecidos juntos numa estrutura parecida com corda. Uma vez tecida, não podia ser mudada. O código estava fisicamente incorporado no hardware. Essa tecelagem era feita por trabalhadores numa fábrica da Raytheon, em Massachusetts. Técnicos qualificados, principalmente mulheres, que sentariam em teares e enfiariam esses fios minúsculos através de milhares de núcleos magnéticos. Cada fio tinha que passar pelos núcleos certos na ordem exata certa. Um erro e a corda inteira era sucata. O trabalho requeria precisão e paciência incríveis. Há uma história que durante uma breve greve na fábrica, em meados dos anos 1960, gerentes e supervisores tentaram continuar o trabalho eles mesmos. Sentaram nos teares e tentaram tecer os núcleos de memória. Tudo o que fizeram era inutilizável. Leva uma habilidade específica, uma mão praticada para fazer esse tipo de trabalho. Você não pode simplesmente ler um manual e descobrir. Então o computador que pousou humanos na Lua foi programado por engenheiros de software brilhantes e fisicamente construído por artesãos qualificados, tecendo fios através de núcleos magnéticos. Era uma combinação de matemática de ponta e trabalho manual, quase de nível têxtil.
a computação mais avançada da era construída sobre técnicas que não pareceriam fora de lugar numa fábrica do século XIX. E com esse sistema, com essa memória tecida à mão e esse processador primitivo, navegaram a Lua, calcularam queimas e trajetórias, controlaram a descida, gerenciaram consumo de combustível, lidaram com emergências, tudo em tempo real, tudo com hardware que seria ridiculamente inadequado para rodar um aplicativo moderno de smartphone. Agora, os astronautas não eram apenas passageiros no sistema, eram participantes ativos. O computador de orientação Apollo tinha uma interface chamada DSKI, o display e teclado. Era do tamanho da face de um forno micro-ondas com teclas numéricas e um pequeno display mostrando números e códigos. Os astronautas inseriam comandos usando o que eram chamados verbos e substantivos. Verbo 37, substantivo 01. Execute programa 1. Era críptico. Requeria memorização, mas funcionava. Os astronautas treinaram por milhares de horas em simuladores. Aprenderam cada código de alarme. Praticaram cada procedimento. Podiam voar a nave manualmente se precisassem. Armstrong realmente fez. Durante a descida final à Lua, olhou pela janela e viu que o computador estava guiando eles em direção a um campo de pedregulhos. Rochas do tamanho de carros espalhadas pela zona de pouso pretendida. Assumiu controle manual. Voou o módulo lunar como um piloto de helicóptero procurando um ponto limpo. Encontrou um com cerca de 25 segundos de combustível restantes. 25 segundos. Foi tão perto. Mais meio minuto de busca e teriam que abortar. Ou pior, teriam ficado sem combustível e caído. A habilidade de Armstrong como piloto, desenvolvida durante anos voando aeronaves experimentais, combinada com a precisão da orientação do computador. Essa combinação é o que tornou o pouso bem-sucedido, e isso é algo que quero enfatizar. O pouso na Lua não foi apenas uma conquista tecnológica, foi uma conquista humana. A tecnologia importou, o software importou, a engenharia importou, mas no final veio as pessoas. Pessoas que projetaram sistemas que podiam lidar com o inesperado. Pessoas que treinaram até que pudessem executar sob pressão impossível. Pessoas que tomaram decisões em frações de segundo que salvaram vidas. Hamilton projetou software que podia lidar com sobrecarga. Garmin reconheceu os códigos de alarme e fez a chamada para continuar. Armstrong pilotou a nave para um pouso seguro, com segundos de sobra. Cada um daqueles momentos requereu julgamento humano, habilidade humana, coragem humana. O computador era uma ferramenta notável, mas ainda apenas uma ferramenta nas mãos de pessoas notáveis. Agora algumas pessoas olham para o computador de orientação Apollo e dizem que prova que os pousos lunares foram falsificados. Como poderiam possivelmente ter navegado à Lua com tecnologia tão primitiva? E entendo por que parece implausível. Estamos tão acostumados com computadores poderosos, sendo necessários para tudo que não conseguimos imaginar, realizar tarefas complexas sem eles. Mas aqui está a coisa. O computador não precisava ser poderoso, precisava ser confiável, precisava fazer um conjunto específico de tarefas extremamente bem. E fez. O código foi otimizado para exatamente o que era necessário. Nada mais, nada menos. Cada byte de memória foi usado eficientemente. Cada cálculo foi reduzido ao essencial. Não havia desperdício. Software moderno é inchado em comparação. Temos tanto poder de processamento que podemos nos dar ao luxo de ser ineficientes. Programadores escrevem código rapidamente sem se preocupar com gerenciamento de memória, porque memória é barata. Adicionam recursos porque podem. O software Apollo não podia se dar ao luxo de nada disso. Tinha que ser enxuto, tinha que ser perfeito. E foi. Então, quando alguém me pergunta como navegaram a Lua com um computador menos poderoso que uma calculadora, digo que fizeram sendo brilhantes, sendo cuidadosos, recusando desperdiçar um único byte ou um único ciclo de relógio. Espremeram milagres de máquinas que não tinham direito de executar milagres. E isso não é evidência de falsificação.
Isso é evidência de gênio. O computador de orientação Apollo ainda é estudado hoje. Cientistas da computação olham para o código e maravilham com sua elegância. Cada decisão foi ponderada. Cada solução foi inteligente. É uma aula magistral em fazer mais com menos. E funcionou todas as vezes. Essa é a coisa sobre os pousos lunares. Cada sistema funcionou. Os foguetes funcionaram. Os computadores funcionaram. O suporte vital funcionou. Os trajes espaciais funcionaram. Milhares de componentes projetados por milhares de pessoas, todos se juntando perfeitamente. Isso não é sorte. Isso é engenharia. Isso é o que acontece quando você joga as melhores mentes de uma nação num problema e dá recursos para resolvê-lo. E aquele computador, aquela caixinha com sua memória tecida à mão e seu processador primitivo, era o cérebro da operação. A coisa que amarrava tudo junto. A coisa que transformou a ambição humana em precisão matemática. Sem ele, nunca teríamos chegado à Lua. Agora quero falar sobre as coisas que não entram nas manchetes. Os pequenos milagres de engenharia nos quais ninguém pensa. Porque quando falamos sobre os pousos lunares, sempre focamos nas coisas grandes. O foguete, o computador, os astronautas. Mas a verdade é que a missão dependeu de milhares de pequenos detalhes que tinham que ser absolutamente perfeitos. E quando você olha para esses detalhes, quando realmente examina o que foi necessário para fazê-los funcionar, é aí que você verdadeiramente aprecia a conquista. Vamos começar com os trajes espaciais. O traje espacial A7L que os astronautas usaram na superfície lunar. Quando você vê fotos de Armstrong e Aldrin caminhando na Lua, parecem quase desajeitados nesses trajes brancos volumosos. Mas esses trajes são maravilhas de engenharia. Cada um era essencialmente uma nave espacial personalizada, envolta em torno de um corpo humano. Pense sobre o que o traje tinha que fazer. Tinha que manter pressão. A Lua não tem atmosfera. Se você pisar na superfície lunar sem proteção, os fluidos em seu corpo ferveriam. Seu sangue literalmente borbulharia porque não há pressão externa para mantê-lo líquido. O traje tinha que criar uma atmosfera artificial, mantendo o astronauta a cerca de 0,26 atmosferas. Nem muito nem pouco, apenas o suficiente para sobreviver. Mas aqui está o problema. Quando você pressuriza um recipiente flexível, ele quer ficar rígido como um balão. Tente dobrar um balão totalmente inflado. Ele resiste. Agora imagine tentar andar, dobrar seus joelhos, mover seus dedos, pegar rochas enquanto veste um balão totalmente inflado. O traje tinha que ser pressurizado, mas também flexível. Esses dois requisitos brigam um com o outro. Os engenheiros resolveram isso com juntas convolutas. Seções especialmente projetadas nos cotovelos, joelhos, ombros e dedos que permitiam movimento enquanto mantinham pressão. As juntas usam camadas de borracha e tecido que podiam dobrar sem criar lacunas ou pontos fracos. Cada junta era um pequeno quebra-cabeça de engenharia. Como você cria uma vedação que se move? Como você previne a pressão de encontrar saída? E os dedos, as luvas? Os astronautas tinham que ser capazes de pegar objetos pequenos, operar interruptores, manusear ferramentas. Tente fazer trabalho preciso usando luvas de forno. Basicamente era isso com que estavam lidando. As luvas eram um compromisso entre proteção e destreza. Todo astronauta reclamava de fadiga nas mãos porque tinha que constantemente lutar contra a pressão, tentando endireitar seus dedos. Agora, temperatura. A superfície lunar é brutal. Luz solar direta aquece o solo a mais de 120 graus Celsius. Entre numa sombra e cai para menos 150. Uma variação de 270 graus dependendo de onde você está parado. O traje tinha que lidar com ambos extremos. Usaram um sistema de camadas. A camada mais interna era uma peça resfriada à água, basicamente roupa íntima com tubos minúsculos costurados no tecido. Água fria circulava através daqueles tubos, absorvendo o calor corporal. Sem esse sistema de resfriamento, o astronauta superaqueceria em minutos. Você está dentro de um traje selado fazendo trabalho físico. Seu corpo gera calor. Esse calor não tem para onde ir.
O sistema de resfriamento à água era essencial. As camadas externas forneciam isolamento e proteção. Múltiplas camadas de milar, aluminizado refletindo radiação solar. Camadas de tecido parando micrometeoritos. A superfície lunar está constantemente sendo bombardeada por partículas minúsculas, viajando a velocidades incríveis. Um micrometeorito do tamanho de um grão de areia poderia perfurar direto, através de um traje desprotegido. As camadas externas tinham que parar isso. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Esses trajes foram costurados à mão. Não por máquinas, por costureiras qualificadas na International Latex Corporation, a mesma empresa que fazia sutiãs e cintas Playtex. Ganharam o contrato porque sabiam como trabalhar com borracha e tecido no nível de precisão requerido. Cada ponto tinha que ser perfeito. Um único ponto ruim poderia criar um ponto fraco. Um ponto fraco poderia falhar. Falha significava morte. As mulheres que costuraram esses trajes não eram engenheiras, não eram cientistas, eram artesãs. E as vidas dos astronautas dependiam de sua habilidade. Cada ponto, cada costura, cada conexão foi inspecionada múltiplas vezes. Os trajes foram testados e retestados, e funcionaram todas as vezes. Nenhuma falha de traje jamais colocou em perigo um astronauta na superfície lunar. Agora vamos falar sobre o módulo lunar, a coisa que realmente pousou na Lua. Quando você olha fotos dele, parece frágil, quase caseiro. Paredes de metal fino cobertas com folha dourada, pernas finas. Não parece algo que deveria voar, muito menos pousar em outro mundo. Mas aquela aparência é enganosa. Cada escolha de design foi intencional. As paredes finas economizaram peso. Lembra da equação do foguete? Cada quilo importa. O módulo lunar pesava cerca de 15, 0 quilos totalmente abastecido. Os engenheiros arrancaram tudo que não era essencial. As paredes tinham apenas cerca de 0,3 milímetros de espessura em alguns lugares, mais fino que papel alumínio. Mas era suficiente porque não há estresse aerodinâmico no espaço. Sem vento, sem clima. A estrutura só tinha que lidar com as forças de aceleração e pouso. A folha dourada não era decorativa, era isolamento térmico. Filme Kapton revestido com alumínio vaporizado, refletindo radiação solar, para evitar que a nave superaquecesse. Cada superfície foi projetada para gerenciar temperatura. Algumas superfícies absorviam calor, outras refletiam. A nave inteira era um sistema térmico cuidadosamente balanceado. E as pernas de pouso, 4 estruturas finas que tinham que absorver o impacto do toque, tinham que funcionar na primeira vez. Nenhum teste na superfície lunar real era possível. Os engenheiros calcularam as forças de impacto esperadas, projetaram zonas de esmagamento que absorveriam energia e esperaram ter acertado. Acertaram. 6 vezes. Cada módulo lunar que tentou um pouso teve sucesso. A Eagle de Armstrong, a Intrepid de Conrad, a Antares de Shepard, a Falcon de Scott, a Orion de Young, a Challenger de Cernan. 6 naves projetadas na Terra, testadas em condições terrestres, implantadas num ambiente que ninguém jamais visitara, e todas funcionaram. Agora, o motor de descida. Esse é o foguete que baixou o módulo lunar à superfície. Tinha que ser acelerável. Os astronautas precisavam controlar sua taxa de descida. Rápido demais, você cai. Lento demais, fica sem combustível. O motor tinha que produzir empuxo variável, algo extremamente difícil de alcançar com tecnologia dos anos 1960. A maioria dos motores de foguete é projetada para rodar em potência total. É a maneira mais eficiente de operá-los. Mas o motor de descida tinha que rodar em qualquer lugar de 10% a aceleração total. Isso requer controle preciso de fluxo de combustível, gerenciamento preciso de combustão. A engenharia foi desafiadora e as consequências de falha eram severas. E aqui está a coisa que realmente me surpreende. O motor de descida nunca havia sido testado em condições lunares reais antes da Apollo 11. Testaram na Terra em câmaras de vácuo. Rodaram simulações, fizeram tudo o que podiam para verificar que funcionaria. Mas o primeiro pouso lunar real
foi o teste real. Armstrong e Aldrin eram pilotos de teste no sentido mais verdadeiro. Estavam tentando algo que nunca havia sido feito, usando equipamento que nunca havia sido provado no ambiente real. O motor funcionou. Acelerou suavemente. Respondeu a comandos. Baixou eles gentilmente à superfície com segundos de combustível restantes. Isso não é sorte. Isso é engenharia. Mas também é coragem. Os astronautas sabiam que estavam assumindo um risco que ninguém jamais havia assumido antes. Agora vamos falar sobre algo ainda menor. As vedações, os anéis O, as juntas. Cada ponto de conexão em cada sistema. A nave tinha milhares de lugares onde dois componentes se encontravam. Linhas de combustível, linhas de oxigênio, conexões elétricas, janelas, escotilhas. Cada um daqueles pontos de conexão tinha que ser selado perfeitamente. No vácuo do espaço, até o menor vazamento é fatal. Moléculas de ar correm em direção ao vácuo. Combustível escapa. Pressão cai. Um vazamento do tamanho de um furo de alfinete pode drenar seu suprimento de oxigênio em horas. As vedações tinham que ser absolutamente perfeitas. Esses não eram componentes glamourosos. Ninguém escreve músicas sobre anéis O, mas a missão dependia deles. Engenheiros passaram meses projetando e testando vedações que funcionariam em temperaturas extremas, diferenciais de pressão extremos, radiação extrema, materiais que permaneceriam flexíveis a 130 graus, materiais que não degradariam sob exposição ultravioleta, materiais que não liberariam gás no vácuo. Aprendemos mais tarde, tragicamente, o que acontece quando vedações falham. O desastre do Challenger em 1986 foi causado por um anel, o que ficou quebradiço em clima frio e falhou em selar adequadamente. 7 astronautas morreram por causa de uma falha de vedação. Uma vedação, um anel de borracha, algo tão pequeno e aparentemente insignificante que destruiu uma nave e matou uma tripulação. Os engenheiros da Apollo sabiam disso. Entendiam que o menor componente poderia ser o que falha. Então sobreengenharam tudo. Testaram implacavelmente. Inspecionaram obsessivamente. E tiveram sorte também. Vamos ser honestos sobre isso. Com sistemas tão complexos, alguma sorte está sempre envolvida. Mas minimizaram o papel da sorte, maximizando a qualidade de seu trabalho. Agora aqui está algo que demonstra o nível de detalhe envolvido. A bandeira americana que Armstrong e Aldrin plantaram na superfície lunar. Você pensaria que é simples, certo? Apenas trazer uma bandeira e fincar no chão. Mas nada no espaço é simples. Primeiro problema: não há vento na Lua. Uma bandeira regular apenas penderia murcha. A imagem icônica da bandeira tremulando orgulhosamente seria impossível. Então projetaram uma bandeira com uma haste horizontal no topo, mantendo-a estendida. Uma solução simples, mas alguém teve que pensar nisso. Segundo problema: o solo lunar. Não sabiam exatamente como seria. Seria duro, macio? O mastro afundaria? Cairia? Projetaram um mecanismo especial para cravar o mastro no chão. Testaram em solo lunar simulado. Esperaram que funcionaria. Terceiro problema: temperatura. O tecido da bandeira tinha que sobreviver ao ambiente lunar. Calor extremo, frio extremo. Nylon regular ficaria quebradiço e racharia. Selecionaram materiais especiais e esperaram que aguentariam. A bandeira era um pequeno detalhe, um gesto simbólico, mas até isso requeria engenharia. Até isso requeria planejamento e teste e resolução de problemas. Porque na Lua nada é simples, tudo está tentando te matar. O vácuo, a temperatura, a radiação, a poeira. Cada item levado à superfície lunar tinha que ser projetado para sobreviver num ambiente fundamentalmente hostil à existência humana. E falando em poeira, poeira lunar foi um problema constante. O regolito, a camada de rocha quebrada e poeira cobrindo a superfície lunar, entra em tudo. Não é como poeira terrestre. É afiada, abrasiva. Nunca foi desgastada por vento ou água. Então as partículas têm bordas irregulares. Gruda em trajes espaciais, arranha viseiras, emperra mecanismos, entra nas vedações. Os astronautas em missões posteriores
relataram que a poeira foi um de seus maiores desafios. Grudava em tudo. Entrava dentro da nave quando abriam a escotilha. Rastreavam por todo lugar. Irritava olhos e pulmões. Harrison Schmitt, o geólogo na Apollo 17, relatou algo como febre do feno lunar por respirar a poeira. Isso não foi algo que anteciparam completamente. Você pode simular vácuo, pode simular baixa gravidade, mas simular as propriedades específicas de poeira lunar é difícil quando você não tem nenhuma. Os astronautas da Apollo estavam descobrindo problemas em tempo real, adaptando, improvisando, fazendo funcionar apesar de desafios que ninguém havia previsto completamente. E fizeram funcionar todas as vezes. 12 homens caminharam na superfície lunar. Todos os 12 voltaram em segurança. Toda a missão cumpriu seus objetivos. Toda a nave executou como projetada, ou perto o suficiente que astronautas qualificados podiam compensar. Isso é o que quero que as pessoas entendam sobre os pousos lunares. Não foi uma grande coisa que tornou possível. Foram milhões de pequenas coisas, milhões de detalhes que todos tinham que estar certos, pontos em trajes espaciais, vedações em escotilhas, código em computadores, soldas em linhas de combustível. Cada componente era crítico. Cada pessoa que trabalhou nesses componentes era essencial. 400. 10 pessoas trabalharam no programa Apollo em seu pico. A maioria nunca conheceu um astronauta. A maioria trabalhou em pequenas peças de um quebra-cabeça muito grande. Mas sem qualquer uma daquelas peças, o quebra-cabeça não estaria completo. A missão não teria sucesso. Os astronautas não voltariam para casa. Essa é a história real de como pousamos na Lua. Não uma história de 3 homens numa nave. Uma história de 400. 0 pessoas resolvendo problemas impossíveis, uma pequena peça de cada vez. Agora quero abordar a pergunta que realmente incomoda as pessoas. A pergunta que céticos fazem e que até crentes lutam para responder. Se fomos à Lua em 1969, por que não voltamos? Se fizemos com réguas de cálculo e tubos de vácuo, por que não conseguimos agora com supercomputadores e materiais avançados? Já se passaram mais de 50 anos, enviamos robôs a Marte, construímos uma estação espacial, lançamos telescópios que podem ver a borda do universo observável, mas não enviamos um ser humano além da órbita terrestre baixa desde 1972. Isso é muito tempo, mais tempo que a maioria das pessoas tem vivido. E levanta uma pergunta desconfortável. Realmente fizemos? Ou há algo que não estão nos contando? Deixa eu abordar isso diretamente porque acho que a resposta é, na verdade, mais interessante que as teorias conspiratórias sugerem. Sim, realmente fomos à Lua. A evidência é esmagadora, e vou falar sobre isso. Mas a razão de não termos voltado é complicada. E entender essa razão nos diz algo importante sobre civilização humana, sobre como tomamos decisões, sobre o que nos impulsiona a fazer coisas extraordinárias. Primeiro, vamos falar sobre a evidência, porque algumas pessoas genuinamente não sabem quão certos podemos estar que os pousos lunares aconteceram. Os astronautas trouxeram de volta 382 quilos de rochas lunares. Isso é quase 400 quilos de material de outro mundo. Essas amostras foram estudadas por cientistas em laboratórios por todo o planeta por mais de 50 anos. Milhares de papers científicos foram publicados analisando sua composição, idade, estrutura. E aqui está a coisa. Essas rochas são diferentes de qualquer coisa na Terra. Contém minerais que se formam apenas na ausência de água e atmosfera. Tem minúsculas crateras de impacto de micrometeoritos, algo que não acontece na Terra porque nossa atmosfera queima partículas entrantes. Não mostram sinais de desgaste porque não há clima na Lua. As proporções de isótopos, as assinaturas químicas, tudo sobre essas rochas grita que vieram de um mundo diferente. Poderiam ser falsificadas? Não. Não com tecnologia dos anos 1960. Nem mesmo com tecnologia de hoje. Não podemos fabricar rochas com essas características específicas. A única maneira de obtê-las é ir à Lua e trazê-las de volta. Mas espera, algumas pessoas dizem que a União Soviética também trouxe amostras lunares com sondas não tripuladas.
Talvez os americanos apenas usaram robôs também e falsificaram a parte humana. Aqui está o problema com essa teoria. As missões lunas soviéticas trouxeram um total de cerca de 300 gramas de material lunar. 300 gramas. Isso é menos de meio quilo. As missões Apollo trouxeram 382 quilos. Isso é mais de 1000 vezes mais material. Você não pode coletar tanta material com a tecnologia robótica que existia nos anos 1960. Você precisa de humanos na superfície se movendo, selecionando amostras, operando equipamento. E depois tem os retrorefletores. Durante as missões Apollo, astronautas colocaram refletores laser na superfície lunar. Espelhos especiais que refletem luz diretamente de volta à sua fonte. Esses refletores ainda estão lá. Agora mesmo, observatórios ao redor do mundo podem disparar lasers à Lua e detectar a reflexão voltando daquelas localizações exatas. Podemos medir a distância à Lua dentro de centímetros usando esses refletores. Não poderiam ter sido colocados por robôs. A tecnologia para colocação robótica precisa não existia. Humanos os colocaram lá. E aqui está algo que deveria resolver a questão para qualquer um que pensa cuidadosamente sobre isso. A União Soviética estava assistindo. Rastrearam cada missão Apollo com seu próprio radar e radiotelescópios. Monitoraram as comunicações. Sabiam exatamente onde a nave estava a cada momento. Se houvesse qualquer indicação que as missões foram falsificadas, teriam exposto imediatamente. Os soviéticos tinham todo o incentivo para envergonhar os Estados Unidos. Estávamos numa guerra fria. Vitórias de propaganda importavam. Se os pousos lunares fossem falsos, a União Soviética teria sido a primeira a anunciar ao mundo. Em vez disso, parabenizaram os americanos. Reconheceram que haviam perdido a corrida espacial. Aceitaram que Apollo era real porque seus próprios instrumentos confirmaram. Quando seu maior inimigo, a nação contra a qual você está competindo por influência global, admite que você venceu, isso é evidência bem forte que você realmente venceu. Então os pousos lunares aconteceram. Isso não está em disputa entre qualquer um que examina a evidência seriamente. Mas a pergunta permanece: por que não voltamos? A resposta é dinheiro. Sempre é dinheiro. E por trás do dinheiro está a vontade política. E por trás da vontade política está motivação. Os pousos lunares aconteceram porque os Estados Unidos estavam dispostos a gastar o que fosse necessário para vencer a União Soviética à Lua. Em seu pico, a NASA recebia cerca de 4% do orçamento federal. 4%. Hoje, a NASA recebe menos de 0,5%, 1/10 do que recebia durante Apollo. 4% do orçamento federal em 1966 era cerca de 6 bilhões de dólares. Ajustado pela inflação, são mais de 50 bilhões de dólares no dinheiro de hoje. Todo ano, por quase uma década, o custo total do programa Apollo foi cerca de 25 bilhões em dinheiro dos anos 1960. Isso é algo entre 150 e 200 bilhões em termos de hoje. Para comparação, o orçamento anual inteiro da NASA hoje é cerca de 25 bilhões. Gastamos em um ano de Apollo o que agora gastamos em todas as atividades da NASA combinadas. Esse nível de gasto só foi possível porque a corrida à Lua era vista como essencial para a sobrevivência nacional. Não era realmente sobre ciência. Não era realmente sobre exploração. Era sobre demonstrar ao mundo que o capitalismo americano podia superar o comunismo soviético. A corrida espacial era uma guerra por procuração, uma competição que podia determinar qual sistema dominaria o futuro da humanidade. Kennedy entendeu isso. Não disse, vamos à Lua porque seria legal aprender sobre geologia lunar. Disse, vamos à Lua porque recusamos deixar os soviéticos dominarem o espaço. Todo o enquadramento era competitivo, até militar. E esse enquadramento justificou a despesa. Uma vez que vencemos, uma vez que Armstrong plantou aquela bandeira e o mundo inteiro assistiu, a motivação evaporou. Havíamos provado nosso ponto. Não havia base lunar soviética para se preocupar. A pressão política desapareceu. E com ela, o financiamento. As últimas 3 missões Apollo planejadas foram canceladas.
Apollo 18, 19 e 20 nunca voaram. O hardware estava construído. Os astronautas estavam treinados. Mas o dinheiro foi redirecionado para outras prioridades. Vietnã estava caro. Programas sociais precisavam financiamento. O público havia perdido interesse. Pousar na Lua foi incrível na primeira vez. Pela quarta ou quinta vez, Mao estava fazendo o noticiário noturno. Essa é a verdade desconfortável sobre conquista humana. Somos capazes de coisas extraordinárias quando estamos motivados. Mas manter essa motivação é difícil, especialmente quando os objetivos são abstratos. Explorar o desconhecido, expandir conhecimento humano. Esses são objetivos dignos, mas não ganham eleições. Não justificam bilhões de dólares em gastos quando há problemas na Terra que precisam atenção. E então paramos. Construímos o ônibus espacial que só podia alcançar órbita terrestre baixa. Construímos a Estação Espacial Internacional, que circula a Terra numa altitude onde você ainda pode ver luzes de cidades à noite. Passamos 50 anos andando em círculos, literalmente, porque perdemos a vontade de ir mais longe. Agora aqui está o que acho fascinante sobre isso. A mesma física que nos permitiu alcançar a Lua em 1969 ainda se aplica hoje. A equação do foguete não mudou. Os princípios de mecânica orbital são os mesmos. Temos computadores melhores, materiais melhores, mais experiência. Em teoria, ir à Lua deveria ser mais fácil agora do que era então. Mas não é mais fácil. É mais difícil porque perdemos coisas que são difíceis de substituir. Perdemos o conhecimento institucional. Os engenheiros que projetaram o Saturn V já se foram em sua maioria. As fábricas que construíram os componentes estão fechadas. As cadeias de fornecimento desapareceram. Até as especificações detalhadas de fabricação para alguns componentes foram perdidas quando o programa terminou. Os projetos técnicos existem, mas projetos não capturam tudo. Não capturam os truques que operadores usavam, os ajustes sutis, a sensação pelo material. Esse conhecimento saiu pela porta quando essas pessoas se aposentaram. Também mudamos nossa tolerância a risco. Nos anos 1960, aceitávamos que astronautas pudessem morrer. Os próprios astronautas aceitavam. Eram pilotos de teste. Haviam perdido amigos em quedas e explosões. Morte era parte do trabalho. Quando 3 astronautas morreram no incêndio da Apollo 1, o programa pausou, reprojetou a nave e continuou. Quando o Challenger explodiu em 1986, o programa de ônibus foi interrompido por quase 3 anos. Quando o Columbia se partiu em 2003, mais 2 anos. Nossos padrões para risco aceitável subiram dramaticamente. E padrões mais altos significam mais tempo, mais testes, mais custo. Isso não é necessariamente ruim. Valorizar vida humana é bom, mas significa que exploração ousada se torna mais difícil. Você não pode empurrar fronteiras sem aceitar algum risco. E nos tornamos menos dispostos a aceitar esse risco. E depois tem a burocracia. A NASA, nos anos 1960, era uma organização jovem com uma missão clara. Chegar à Lua antes dos soviéticos. Tudo estava focado naquele objetivo. Decisões eram tomadas rapidamente. Problemas eram resolvidos agressivamente. Não havia tempo para comitês e revisões e estudos intermináveis. A NASA de hoje é uma burocracia madura. Decisões levam mais tempo. Todo projeto deve satisfazer múltiplas partes interessadas. Contratos são espalhados através de distritos congressionais por razões políticas, não razões de engenharia. O sistema de lançamento espacial, o novo foguete de carga pesada da NASA, está em desenvolvimento há mais de uma década e está anos atrasado. Estouros de custo são medidos em bilhões de dólares. Não é que os engenheiros são piores. Não são. É que o sistema dentro do qual trabalham é mais lento, mais cauteloso, mais político. Então, quando pessoas perguntam por que não voltamos à Lua, a resposta não é que não podemos. Podemos. A física permite. A tecnologia existe. A resposta é que não escolhemos. Não fizemos disso uma prioridade. Não alocamos os recursos. Não aceitamos os riscos. E essa é uma escolha. Uma escolha coletiva feita por sociedades e governos e eleitores.
Poderíamos voltar à Lua amanhã se decidíssemos que importava o suficiente. Se estivéssemos dispostos a gastar o dinheiro. Se estivéssemos dispostos a aceitar que algumas missões podem falhar. Se estivéssemos dispostos a focar com a intensidade que Apolo requeria. Mas não fizemos essa escolha. E então, a Lua permanece intocada por pés humanos desde dezembro de 1972. As bandeiras ainda estão lá, branqueadas por décadas de radiação solar não filtrada. As pegadas ainda estão preservadas no regolito, intocadas por vento ou chuva, porque não há vento ou chuva. Os retrorefletores ainda refletem nossos feixes de laser, confirmando que sim, estivemos lá. Realmente fizemos. E isso é talvez a coisa mais notável sobre os pousos lunares. Não que alcançamos o impossível, mas que, tendo alcançado, decidimos não continuar. Alcançamos as estrelas, tocamos a Lua e depois voltamos para casa e nunca mais voltamos. Algumas pessoas acham isso deprimente, evidência de que perdemos algo, que nos tornamos menos ambiciosos, menos ousados, menos dispostos a sonhar grandes sonhos. E talvez seja verdade. Talvez tenhamos perdido algo, mas prefiro ver diferentemente o fato de que fomos à Lua, prova do que somos capazes. Prova que quando a humanidade decide que algo importa, quando focamos nossos recursos e nossa vontade, podemos alcançar coisas que parecem impossíveis. Os pousos lunares são prova de conceito, prova de que podemos deixar este planeta, prova de que o universo está acessível a nós se escolhermos acessá-lo. A pergunta não é se podemos voltar. Podemos. A pergunta é se escolheremos, e essa escolha é nossa para fazer. Cada geração, cada década, cada ano, podemos olhar para a Lua e lembrar o que realizamos, e podemos decidir se faremos de novo. Deixa eu te levar a algum lugar por um momento. Deixa eu te levar à Lua. Você está parado no mar da tranquilidade. Não é realmente um mar claro. É uma vasta planície de poeira cinza e rocha formada bilhões de anos atrás, quando fluxos de lava antigos preencheram uma enorme cratera de impacto. O chão sob seus pés está intocado há mais tempo que a vida existe na Terra. Cada grão de poeira, cada pedregulho está sentado exatamente no mesmo lugar por milhões de anos. Não há vento para movê-los, água para lavá-los, vida para perturbá-los. O céu acima de você é negro. Não o azul profundo negro de uma noite clara na Terra, mas preto absoluto. O tipo de preto que não tem profundidade, textura, apenas ausência. E naquele céu negro, o sol brilha com uma ferocidade que você nunca experimentou. Não filtrado pela atmosfera, a luz solar é afiada e dura, lançando sombras com bordas como cortes de faca. Não há dispersão de luz, gradientes suaves, apenas branco brilhante e preto absoluto. E pendurado naquele céu negro, 4 vezes maior que a Lua aparece da Terra, está seu lar. Uma bola de gude azul e branca suspensa no vazio. Você pode ver continentes que só conheceu de mapas, sistemas meteorológicos girando em padrões que parecem arte, a fina linha azul da atmosfera tão frágil que parece impossível que pudesse sustentar vida. Daqui você não pode ver fronteiras, não pode ver nações ou conflitos ou política, não pode ver as coisas que nos dividem, só pode ver a Terra como ela realmente é. Um planeta, um lar, um vaso frágil carregando tudo e todos que você já conheceu através da escuridão cósmica. Isso é o que os astronautas viram. Isso é o que trouxeram de volta consigo. Mais valioso que qualquer amostra de rocha. Uma perspectiva, uma maneira de ver nosso mundo que muda tudo. Chamaram de efeito overview. Quase todo astronauta que viu a Terra do espaço relata a mesma experiência. Uma mudança cognitiva. Uma consciência súbita e avassaladora da interconexão de toda a vida. As fronteiras que parecem tão importantes do chão se tornam invisíveis da órbita. Os conflitos que definem nossa política se tornam absurdos quando você vê quão pequeno e isolado nosso planeta realmente é. Os sistemas ambientais que nos sustentam, a atmosfera e oceanos e biosfera, se revelam como finos e frágeis. Uma pele delicada envolvida em torno de uma bola de rocha arremessada através do espaço infinito. Michael Collins, que orbitou a Lua sozinho enquanto Armstrong e Aldrin caminhavam na superfície,
escreveu sobre essa experiência. Disse que da Lua, a Terra parecia pacífica e serena. Disse que queria agarrar políticos pela nuca e arrastá-los lá em cima para ver o que ele viu. Porque como você poderia ver aquilo e não entender que estamos todos juntos nisso? Como você poderia ver aquele ponto azul frágil e não querer protegê-lo? Isso pode ser a coisa mais importante que ganhamos dos pousos lunares. Não a tecnologia, embora fosse impressionante. Não o conhecimento científico, embora fosse valioso. Nem mesmo a demonstração de capacidade humana, embora isso também importa. O que ganhamos foi um espelho. Uma maneira de nos ver de fora. Uma perspectiva que não poderíamos ter alcançado de nenhuma outra maneira. E aqui está o que acho notável. Fomos à Lua para provar que éramos melhores que os soviéticos. Fomos por razões políticas, razões militares, razões competitivas. Fomos porque tínhamos medo de perder. Mas o que encontramos quando chegamos lá não tinha nada a ver com competição. O que encontramos foi unidade, conexão, a consciência avassaladora de que somos uma espécie em um planeta, em um vasto universo. As missões lunares nos deram a fotografia mais reproduzida da história humana. Nascer da Terra, tirada por William Anders durante a Apollo 8. A primeira imagem de nosso planeta nascendo sobre o horizonte lunar. Aquela fotografia foi creditada com lançar o movimento ambiental moderno. Mostrou às pessoas como a Terra realmente se parece. Um mundo vivo, cercado por vazio sem vida. O único lar que temos. Pense sobre isso. Fomos à Lua para competir com nossos inimigos e voltamos entendendo que não temos inimigos. Não realmente. Não de uma perspectiva cósmica. Somos todos terráqueos. Estamos todos juntos nisso. Os astronautas que caminharam na Lua voltaram como embaixadores da humanidade, não de suas nações. E isso me traz a por que penso que os pousos lunares importam tanto mesmo agora, mais de 50 anos depois. Não é apenas que provamos que poderíamos fazer. Não é apenas a tecnologia, ou a ciência, ou a vitória geopolítica. É o que a conquista diz sobre nós como espécie. Somos o universo tentando entender a si mesmo. Somos matéria que se organizou em padrões tão complexos que se tornou consciente. Podemos olhar para as estrelas e nos perguntar o que são. Podemos construir instrumentos para medir sua luz. Podemos construir teorias para explicar seu comportamento. Podemos fazer perguntas que nenhuma outra criatura conhecida no cosmos pode fazer. E podemos deixar nosso planeta. Essa é a coisa revolucionária. Por 4 bilhões de anos, vida na Terra estava presa aqui. Todo ser vivo que já existiu foi preso a este único mundo por gravidade e circunstância. Peixes, dinossauros, mamíferos, nossos ancestrais, todos que vieram antes de nós. Todos viveram e morreram sem nunca deixar a atmosfera da Terra. Mas nós saímos. Construímos máquinas que podiam nos carregar além de nosso planeta. Caminhamos em outro mundo e olhamos de volta para o nosso. Nos libertamos, mesmo que apenas brevemente, das correntes gravitacionais que nos prendem. Isso não é uma coisa pequena. Isso pode ser a coisa mais significativa que qualquer espécie já fez porque muda o que é possível. Abre portas que estavam fechadas por toda a história anterior. Agora, algumas pessoas argumentam que exploração espacial é desperdício de recursos. Dizem que deveríamos focar em problemas aqui na Terra. Pobreza, doença, mudança climática, desigualdade. Por que gastar bilhões em foguetes quando pessoas estão sofrendo? Entendo esse argumento. O sofrimento é real, os problemas são urgentes, mas acho que esse argumento entende mal o que exploração espacial realmente é. Exploração espacial não é separada de resolver problemas da Terra. É parte da solução. As tecnologias desenvolvidas para missões espaciais transformaram vida na Terra. Comunicações via satélite, navegação GPS, previsão do tempo, imageamento médico, sistemas de purificação de água, ciência de materiais, miniaturização de computadores. Todos emergiram de pesquisa espacial e agora melhoram bilhões de vidas todo dia. Mas mais importante, exploração espacial representa algo que desesperadamente precisamos. Esperança, visão, um senso de que o futuro pode ser melhor que o presente,
que a humanidade é capaz de grandes coisas, que não estamos presos por nossos problemas, mas podemos transcendê-los. Cada geração precisa de heróis. Cada sociedade precisa de conquistas para celebrar. Cada civilização precisa de objetivos que inspiram e unem. Os pousos lunares nos deram todas essas coisas. Mostraram que quando trabalhamos juntos, quando nos comprometemos com um objetivo compartilhado, quando trazemos nossas melhores mentes e maiores recursos para suportar um problema, podemos alcançar o impossível. E precisaremos dessa capacidade no futuro. Os desafios enfrentando a humanidade, mudança climática, impactos de asteroides, esgotamento de recursos, doenças pandêmicas. Esses não são desafios que nações individuais podem resolver sozinhas. Requerem cooperação em escala global. Requerem o tipo de esforço focado que o programa lunar demonstrou ser possível. Num sentido muito real, os pousos lunares foram prática. Prática para os desafios mais difíceis por vir. Prática para os testes de sobrevivência que nossa espécie eventualmente enfrentará. Se pudermos enviar humanos à Lua com tecnologia dos anos 1960, certamente podemos resolver mudança climática com recursos do século XXI. Se pudermos coordenar 400 pessoas, através de milhares de empresas, para alcançar um objetivo comum, certamente podemos coordenar respostas globais a ameaças globais. Os pousos lunares provaram que temos essa capacidade. Demonstraram o que humanos podem fazer quando decidimos que algo importa o suficiente para realmente tentar. Isso não é uma mensagem do passado, é uma mensagem para o futuro. E sim, voltaremos à Lua. O programa Artemis é projetado para retornar humanos à superfície lunar nesta década. Empresas privadas estão desenvolvendo suas próprias capacidades lunares. A China tem um programa lunar ambicioso. A Lua não permanecerá intocada para sempre. Uma nova geração caminhará onde Armstrong e Aldrin caminharam. Olhará para aquela bola de gude azul no céu negro. Experimentará o efeito overview por si mesma. Mas não será o mesmo. Não terá o mesmo significado. Apolo foi primeiro. Apolo foi o momento quando a humanidade provou que poderia deixar o berço. Tudo o que vem depois está construindo sobre o que Apolo alcançou. E talvez isso seja suficiente. Talvez esse seja o ponto. Não precisamos voltar à Lua para provar que podemos fazer. Já provamos isso. O que precisamos é lembrar o que provamos, internalizar a lição. Entender que o impossível é apenas uma palavra para coisas que ainda não fizemos. Quando olho para a Lua, não vejo um mundo morto. Vejo prova de possibilidade humana. Vejo evidência de que somos capazes de mais do que geralmente imaginamos. Vejo um lembrete de que nossos problemas, tão avassaladores quanto pareçam, são solucionáveis se escolhermos resolvê-los. Os astronautas deixaram placas na superfície lunar. Uma delas diz: aqui, homens do planeta Terra primeiro pisaram na Lua, julho de 1969, DC. Viemos em paz por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Não pela América, não pelo Ocidente, por toda a humanidade. Isso é o que os pousos lunares significam, é por isso que importam. Foram a conquista da humanidade. Independente de qual bandeira foi plantada, foram nossa realização coletiva. Prova de que podemos fazer grandes coisas. Prova de que podemos deixar nosso lar e explorar o universo. Prova de que o futuro é nosso para criar. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se: fomos lá. Seres humanos caminharam naquela superfície. Olharam de volta para a Terra e a viram como realmente é, e voltaram mudados, com uma mensagem para todos nós. Podemos fazer isso, podemos resolver problemas impossíveis, podemos alcançar destinos impossíveis, podemos nos tornar algo maior do que somos. Apenas temos que escolher.